Botelho, vou deixar para você uma responsabilidade aqui, devido à história, né? Eu acho que a gente está numa semana que nós, é, nós perdemos o nosso grande mestre nessa tecnologia no Brasil e no mundo, que foi o Dr. José Eduardo Souza, né? Então foi um dos pioneiros no Brasil na técnica do cateterismo, né? E depois no implante do primeiro stent articulado do mundo, né? E depois os stents farmacológicos, né? Que são os stents que evitam a formação da reestenose, né? Que isso foi uma evolução para a técnica, isso que a gente está discutindo aqui hoje, foi muito em decorrência dessa evolução da cardiologia intervencionista. E no domingo que se passou, nós tivemos o falecimento desse professor que ele mudou a história e foi um dos maiores formadores de especialistas no Brasil e na América Latina. Então, além de estar falando um pouco sobre essa história aí, depois eu queria que se eu falar um pouquinho só de obstrução de 100%, né, que muitas das vezes você tem um infarto que é a oclusão aguda, né? Mas também é a oclusão que aí ela se torna crônica depois. A parte aí eu acho que foi pela idade, né? Mais velho. Então, nosso início na cardiologia intervencionista se deu no início dos anos 90. Tivemos com o Dr. Eduardo Souza a nossa aluna que nos guiou nas mais diversas técnicas ao longo desses anos todos. Infelizmente, perdemos ele no nosso meio. A cardiologia intervencionista, desde a época que a gente começou, na época que a gente só fazia coronariografia, passou por fases, né? Vieram os balões de angioplastia. Depois, o Dr. Eduardo, um dos pioneiros do mundo com a técnica do implante do stent. Esses stents foram se modernizando a característica. Vieram os stents farmacológicos. Mais uma vez, o Dr. Eduardo foi o pioneiro na técnica. E, por fim, alguma parte desse grupo de doentes ficavam de fora do tratamento. Você tem um grupo de doentes que tem as oclusões coronarianas que a gente não tinha um dispositivo, uma técnica adequada naquela época para tratamento. Como você bem disse, essa técnica começou a surgir no mundo, lá com os japoneses, em 2006, 2007, e vem se evoluindo rapidamente com o desenvolvimento de novas técnicas, de novos materiais. Aqui no Brasil, você, o pioneiro nessa técnica, e o Breno, o Evandro, eu, seguimos, né? Então, essa oclusão, a oclusão crônica, ele mexe com a parcela de pacientes que tinha dificuldade, em alguns casos, ser tratado pela cirurgia, porque é uma característica anatômica. Existe dados mostrando que 30 e poucos % dos doentes submetidos à cirurgia não conseguem bom enxerto para esses vasos. E com as técnicas antigas a gente tinha cara ou coroa. 50% dos casos não era possível com índice de complicação elevado. Então, com a avançar dessas técnicas, e que nós estamos aqui para discutir isso, e com um grupo de médicos do Brasil e mais de 60 médicos, essa técnica evoluiu de 50%, hoje nós estamos beirando 90%, né, com essas técnicas, e esse curso tem como objetivo justamente isso, né, difundir a técnica no Brasil.